Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo. Vamos prosseguir na nossa meditação diária sobre o livro dos Provérbios. Nessas reflexões sobre a fuga das más companhias, estamos quase finalizando esta primeira parte do prólogo, ainda dentro do capítulo 1. Hoje nós vamos ouvir o pai, o sábio, justificando para o seu filho por que nós devemos fugir da companhia dos pecadores, da companhia dos homens da maldade. Assim diz, no capítulo 1, versículo 16: Pois seus pés correm para o mal e apressam-se a derramar sangue. É por isso que nós devemos fugir da companhia dos homens maus, dos homens pecadores, ainda que sutilmente eles se disfarcem de homens bons, de homens justos, de homens de Deus. Por quê? Porque seus pés correm. Olha que aparecem aqui duas palavras que estão relacionadas com a urgência, com a pressa. Seus pés correm, o verbo correr, para o mal, e apressam-se, o verbo apressar-se. Apressam-se a derramar sangue. Correr e apressar-se, o sentido de urgência, de impaciência, de falta de autocontrole e de paciência no ato da espera. Alguns homens que são artífices da maldade agem de forma irreflexiva e agem de forma impetuosa. Não são todos, mas alguns são assim. Aliás, muitos dos homens maus, ao contrário, refletem, arquitetam, pensam muito bem, pensam às vezes durante muito tempo, agem de forma muito profissional, entre aspas, na confecção do mal. Mas outros são impetuosos. Inclusive, esses costumam ser, como a gente fala no popular, os paus mandados. Tem os cabeças que pensam e esses que executam. São os mais apressados. São os que têm vontade de realizar logo o mal para se obter logo, para conquistar logo o que se pretende, a finalidade que se almeja alcançar. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o seguinte fato, meus irmãos e irmãs. Existem aqueles que agem com pressa na maldade. Mas eu quero chamar a atenção para algo que pode significar o inverso também. A pressa gerando o mal. No caso aqui no versículo, num primeiro momento, nós podemos pensar na pressa como um modo de ação dos maus. De que modo que os maus agem? Apressadamente, correndo. Mas, por outro lado, nós também podemos pensar, num segundo momento, e eu quero me deter nisso, nessa segunda interpretação, nós podemos pensar, num segundo momento, como uma pressa que gera o mal, ou seja, o mal como consequência da pressa, da atitude irrefletida. Nós vivemos numa época em que a velocidade e a impulsividade não só são incentivadas, como muitas vezes são até louvadas como virtudes.
agir de forma apressada, agir de forma irrefletida, agir de forma impulsiva, muitas vezes levam os homens a louvar esse tipo de atitude e a gabar-se de ser assim, gabar-se de ser assim. Ah, eu sou assim mesmo, comigo tem que ser assim, comigo tem que ser para ontem. Então, pessoas que inclusive louvam a sua incapacidade de refletir, a sua incapacidade de saber esperar, de saber maturar, de esperar o momento de o fruto estar pronto para ser colhido. Isso é um mal terrível. Santo Agostinho costumava dizer o seguinte, meus queridos, e nós precisamos entender esse versículo também desse modo, como Santo Agostinho chama a nossa atenção. Santo Agostinho costumava dizer, não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Gravemos isso. Nós que vivemos correndo de lá para cá, nós que vivemos sempre com urgência, né, para alcançar. Nós temos urgência, nós fazemos planos e nós queremos que as coisas já aconteçam antes mesmo de tirarmos os planos do caderno, das anotações. Nós já planejamos querendo que o nosso plano em si seja um oráculo, ou seja, que o plano já realize efetivamente aquilo que está sendo planejado. Ou às vezes nem planejamos, né? Vamos levando as coisas assim de forma muitas vezes muito amadora e queremos que as coisas possam ter bons frutos. Aquilo que não é plantado, que não é regado, que não é cuidado, não tem como dar bons frutos. É preciso ter a paciência. Inclusive, em consonância com este versículo, eu quero citar um pensamento de um outro livro sapiencial. Sabemos que o livro dos Provérbios é classificado como um dos livros sapienciais, ou seja, um livro que transmite sabedoria, pensamentos de reflexão e de sabedoria. Um outro livro sapiencial da Bíblia, pelo menos da Bíblia católica e da Bíblia ortodoxa, é o livro do Eclesiástico, no capítulo 2. Eclesiástico, ou dependendo da edição da Bíblia que você tenha, livro do Sirácida. Capítulo 2, versículos do 1º ao 3º. Prestemos muita atenção. Diz assim: Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que, no derradeiro momento, tua vida se enriqueça. O derradeiro momento, que derradeiro momento é esse? A última fase em que você, claro que não é determinado aqui o tempo, quantos anos será esta última fase, mas a fase em que você já desenvolveu uma capacidade de ouvir, uma capacidade de saber refletir, a capacidade de não tomar decisões precipitadas, a capacidade de não precisar dar respostas na lata, a capacidade de poder esperar com paciência. É claro que nós vamos aprendendo isso ao longo da vida, ao longo de toda a vida. Mas Deus quer nos presentear. Deus quer fazer com que nós sejamos sábios, aprendendo a viver pacientemente, aprendendo a não sermos impetuosos, mas homens e mulheres que refletem e que agem segundo o coração de Deus. Pois bem, quais são os passos para evitar a impulsividade maléfica? Os passos são os seguintes: cultivar a paciência. Segundo, praticar a reflexão.
E terceiro, buscar conselhos sábios. Cultive a paciência. Desenvolva a capacidade de esperar e refletir antes de agir. É fundamental para evitar erros e injustiças. Segundo, praticar a reflexão. Reserve momentos diários para meditar sobre suas ações e intenções. Isso pode ajudar a alinhar nas suas escolhas com valores éticos e morais, segundo os valores do Reino de Deus. E terceiro, busque conselhos sábios. Consulte pessoas de confiança e pessoas experientes. Consulte pessoas de Deus antes de tomar decisões importantes, pois isso previne você de ações impulsivas e prejudiciais. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nos faça ser homens sábios, mulheres sábias, homens e mulheres de paciência. Fique na paz do Senhor.